Então vamos entrar agora na análise de mercado, né? E antes de entrar aqui, o que que é a análise do mercado? A análise do mercado não é nada mais, nada menos do que a análise dos fundamentos que caracterizam o valor do imóvel hoje e caracterizam a possibilidade da evolução e valorização ou depreciação desse imóvel ao longo dos anos. A intenção dessa análise do mercado é justamente entender aqui, de um ponto de vista de investimento, de investidor, se a localização desse imóvel, a característica desse imóvel, os fundamentos básicos desse imóvel, que a gente já discutiu de maneira bem aprofundada no nosso curso gratuito, no nosso curso pago, se são suficientes para a gente fazer uma decisão de investimento com confiança de que vai existir, pelo menos, manter o valor do imóvel no tempo. Então, como primeiro passo, vamos olhar para a cidade de Campinas. Não tem nada mais que faz sentido você começar, na verdade, por cima, né? E a cidade de Campinas é onde está localizado o imóvel. Então, é uma cidade universitária e tecnológica, então tem faculdades importantes para o Brasil, como a Unicamp e a PUC Campinas, e é reconhecida como um dos principais polos de tecnologia e pesquisa do país. Tem uma economia forte e oportunidades locais, então a cidade é sede de grandes empresas e indústrias, especialmente no setor de tecnologia, agronegócio e serviços, então tem emprego, que é super importante para um ativo imobiliário, cultura regional e eventos tradicionais, então tem uma vida cultural ativa, teatros, museus, festas, então tem um monte de coisa que acontece ao longo do ano que atraem pessoas, gastronomia variada e lazer, então tem um monte de coisa para sair, ver, comer, passear. Mobilidade de infraestrutura urbana, tem bons acessos rodoviários, boas ruas, e isso tem se desenvolvido ainda mais. Polo de inovação e startup, que volta também ligado ao ponto número um, então tem muita tecnologia que reúne ali um certo polo econômico voltado a essa indústria, e uma qualidade de vida em diferentes bairros, então com bairros que atendem diferentes perfis, de áreas mais agitadas, regiões residenciais, então Campinas tem esse dinamismo. Então, resumindo esse slide em algumas palavras, a cidade em si tem tudo que você procura de uma cidade. Ela tem fatores que atraem famílias, ela tem fatores que atraem estudantes, ela tem ali um certo agito econômico, que significa que a cidade não vai entrar em degradação, né? Não vai ter uma deterioração na infraestrutura local, então, na verdade, muito pelo contrário, indica que vai continuar tendo uma evolução. Então, de um ponto de vista de cidade, parece que, para fins de efeito de um investimento, parece que a cidade está acertando todos os pontos. Mas vamos aprofundar um pouco mais aqui na questão da cidade, porque eu pessoalmente não sou de Campinas, eu fui para Campinas uma ou duas vezes, então eu sinto que eu preciso aqui de um pouco mais de segurança em relação à cidade em si. Então aqui a gente agora aprofundou a nossa pesquisa para entender o que é a cidade de Campinas dentro do estado de São Paulo. Porque óbvio que se você for sair da sua cidade e você não conhece muito bem a região que você está entrando, você precisa ter a segurança de que o que você está adquirindo é bem fundamentado e essa boa fundamentação vai ser sustentada por dados realizados. Muitas vezes a gente escuta pessoas falando sobre, esse lugar vai ser, esse lugar promete ser, e a grande realidade é que assim que você entra nessa discussão, ela para de ser uma discussão eh, pautada em dados reais e passa a ser uma discussão mais especulativa, que não tem problema por si só, porque se você está um investidor querendo procurar por uma questão um pouco mais especulativa, que é uma estratégia possível e que existe em muitos casos de sucesso, e é uma que a gente ensina aqui, talvez existe aí uma linha de raciocínio para você escutar esses argumentos e até testar eles, mas testar eles de outra forma, que não é muito o foco aqui. Mas como aqui a gente está procurando por uma coisa menos especulativa e mais de renda, para nós, dados históricos são super importantes. Então, se a gente começar pela primeira tabela da esquerda, a gente vê que é a quarta cidade mais rica do estado de São Paulo. Então, em primeiro lugar, por óbvio, é São Paulo, com um PIB de 829 bi de reais, Osasco com 86,1, Guarulhos com 77,4 e daí, por fim, Campinas com 72,9. Algumas coisas que chamam a atenção. Primeiro, por óbvio, São Paulo vai destoar de tudo. Né? A gente não pode nem considerar São Paulo dentro dessa escala, porque São Paulo é a cidade do Brasil com o maior PIB, então para nós aqui esse dado não é um dado muito
útil. Então, se a gente excluir São Paulo e olha para os primeiros três, você vê que os primeiros três é 86, 77 e 73, né? 72,9, então 73, e o próximo é 58. Então, entre o terceiro e o quarto lugar, tem uma diferença já muito grande. Então, isso dentro de aspas, é possível interpretar que Campinas realmente conseguiu se consolidar de uma maneira muito presente no estado de São Paulo. E um dado aqui, se você quiser se aprofundar ainda mais nessa tabela, um dado ainda mais importante, não mais importante, mas outro dado importante é também entender a evolução desse PIB ao longo dos anos versus Osasco versus Guarulhos e ver se existe alguma discrepância entre o crescimento de cada uma delas, porque pode ser que Campinas esteja crescendo mais rápido que as outras duas e com a estimativa que daqui 10 anos seja maior. Isso seria um excelente dado para trazer para a sua tese de investimento. E se a gente considerar a região metropolitana de Campinas, o PIB local sobe para 173 bi, então se transformando no polo econômico mais importante do estado de São Paulo. Então, se você olhar lá para Campinas e região, a importância, a predominância de Campinas ainda vira mais importante. Daí a gente olha para dentro da quantidade de população, é a terceira cidade mais populosa de São Paulo, que por óbvio também é extremamente importante um dado porque a população é o que traz demanda, e daí se você considerar a região metropolitana de Campinas, conta com quase que três vezes a quantidade que tem na cidade de Campinas. Então realmente é uma porção significante da população do estado de São Paulo. E por fim, dentro de todas as cidades de São Paulo, ela está em 28º lugar como qualidade de vida. Você vê que ela está, na verdade, na frente até de Ribeirão Preto, que é uma cidade que todo mundo considera um lugar super bom para morar, é uma região desejável para comprar um imóvel, e Campinas está na frente. Então, esse slide, junto com o anterior, mostra de que Campinas realmente é um lugar onde vale a pena investir. Agora a pergunta é, o centro é um lugar que vale a pena investir, a região central de Campinas é um lugar onde vai te trazer o rendimento mensal ou a valorização imobiliária, e é isso que a gente tem que aprofundar um pouco mais. E é isso que a gente traz no próximo slide. Então a gente olha para o centro de Campinas e é um ponto estratégico da cidade, então é um dos principais polos de transporte e mobilidade da cidade, comércio variado e vida urbana ativa, patrimônio histórico e cultural, demanda diversificada de moradores, então jovens, famílias, estudantes, então isso é super importante para quando você está procurando o perfil de risco de inquilino que você quer para o seu imóvel, que a gente já conversou bastante sobre isso nos nossos cursos, facilidade de serviços essenciais e potencial de valorização urbana. Apenas dessas características, a atratividade do investimento depende da compatibilidade entre preço e retorno projetado. Então, o que tudo isso significa? É, todos os, todos os indicadores do centro de Campinas, e aqui de novo, a gente não foi até o centro, então isso é um trabalho importante que ainda está faltando aqui, mas o trabalho preliminar do investidor vai ser muitas vezes um pouco mais superficial, porque aqui você está pescando com dinamite, né? Você está tentando entender aonde que é um lugar que vale a pena explorar. O seu tempo é limitado, então você também não consegue ir para Campinas e explorar todo o bairro com toda a profundidade que te traz. A primeira ideia que você vai ter, a primeira tese que você vai ter que primeiro eh, fazer uma análise preliminar que posteriormente você vai ter que fazer um julgamento com base em análises ainda mais profundas, se é uma tese que se sustenta ou não. Se se sustenta, perfeito, você já sabe que tem um lugar desejável que você gostaria de comprar um imóvel, e se não se sustenta, você vai para a próxima. E qual que é o ponto da sentença de baixa? Então, apesar de todos os pontos indicados aqui serem positivos e serem pontos que demonstram que essa região de Campinas é atrativa, a atratividade do investimento depende da compatibilidade entre preço e retorno projetado. Então, o que está sendo oferecido de um ponto de vista de preço tem que ser compatível com o retorno, o fluxo de caixa, a valorização que você espera desse imóvel. E isso aqui é uma premissa que a gente ainda não testou e que a gente vai testar ao longo desse estudo de caso. Mas qual que é a mensagem importante aqui que a gente tem dentro desses primeiros estudos que a gente fez sobre Campinas e o centro de Campinas? Campinas parece ser uma boa cidade para ter uma posição no seu portfólio, para você alocar capital na cidade, e o centro de Campinas parece ser um bom local para você
comprar um imóvel. Se você pesquisar na internet melhores bairros de Campinas, sempre vai aparecer centro lá também. Então, essa é a conclusão desses primeiros 3 slides dessa pesquisa preliminar que a gente fez sobre Campinas e o centro.